Very emotional. I've cried. My heart's feeling so much strain right now because I think it was the same for everyone. But I'm just very proud of the team and my family as well. Getting there, Lewis. 11 race wins, 2014 world champion. It was my choice to come to this team, and I knew, I had this feeling that it was the right one. And I never thought it would be in 2 years' time you would be champion again. Of course, I hope that, but it's way more than I could have ever dreamed. Already gone and done it, mate. To win the third World Championship, this is a huge milestone for me and my family. We're up there with Ayrton. That's, I can't believe we're up there with Ayrton. So that's why it's so great. Lewis, this is Toto. Congratulations, 4-time world champion. It's just like I'm in space, you know, it just really doesn't, it's not registering at the moment. Of course, there's all the energy from all the people around you and you're riding on cloud 9, but it's really hard it takes a while for it to really truly sink in. The 2018 World Championship, 5-time, mate, 5 times. Right now it's really difficult to contemplate what has just happened, you know. And I'm like, wow, I'm up there with Fangio, and it's very, very surreal. It's quite humbling right now. I just feel very humbled. I feel very grateful. I have a lot of gratitude right now. I'm thankful to God. I'm thankful to my team, my family, who have been so supportive, who've helped me raise the game this year and come out with this result. That is it. Champion of the world. Did it in style, mate. You did that in style. There's not a single driver in the past that's won a world title without having a great team around him. I'm working on a masterpiece, and I haven't quite finished it yet. Still we rise, guys. Still we rise. Nicky Lewis, thank you. 4 times, thank you. Está a gravar? Ainda bem. Mais uma vez. Ainda bem, porque estamos aqui a falar para o ar quando tens um podcast, era só ridículo. E estamos a perder tempo e ainda não começamos o episódio. Mas isso é normal. É normal. Temos é que aproveitar a intro nova. É verdade. Pois. Este fim de semana temos uma intro muito especial. Porque nós não ouvimos a intro, não é? Porque ela não foi introduzida no episódio. Mas há uma intro nova que nós devíamos ter aproveitado para lançar isto e que não lançamos. Mas não faz mal. Não faz mal. É por causa do Sr. Lewis Hamilton. É verdade. 6 vezes campeão do mundo. Conquistou este fim de semana em Austin, no Texas, o 6º título mundial de Fórmula 1. Não é que ainda houvesse grandes dúvidas em relação a quem iria levar o caneco este ano, mas ficou definitivamente confirmado, ficou selado o título deste ano. A Mercedes já tinha fechado em Sochi o título de construtores e agora fica o campeonato de vez resolvido com mais esta vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Ele que diz que é uma obra-prima inacabada. Ou seja, ainda vai tentar mais campeonatos. Sim. Para quem dizia que ele se podia retirar no final do ano ou no final de 2020. Podem esquecer a ideia. Eu tenho um palpite. Eu acho que ele vai tentar ir aos 10 campeonatos. Aos 10? Aos 10. São mais 4 anos, passa no instante. Não, não me redondo. Quantos campeonatos vais ganhar? 10. Exato. Tá bem, sim. O pode que é ser. que vai fazer no final do almoço? Então, se calhar vai ganhar 10 campeonatos. É mais ou menos isto. Eu acho que ele vai tentar igualar Schumacher primeiro. Isso pronto, fica resolvido. Que é para o ano. No princípio fica resolvido para o ano. E depois vai para a Ferrari. Achas que ele vai tentar ser campeão pela Ferrari? Acho que sim. E se calhar não, ele tem contrato, não há muito a fazer quanto a isto. Ele não vai correr para perder, porque eu acho que para ele seria um desafio interessante tentar o 7º campeonato precisamente na Ferrari. Mas acho que é mais seguro, se calhar, igualar primeiro. E depois ir para lá não vai acontecer como o Vettel ou o Alonso.
Por exemplo, acho que pode ir por aí e se calhar vai um certo alemão para a Mercedes e tal. Estamos a divergir do tema já, que era dar os parabéns ao Hamilton. Exato, era só dar os parabéns ao Hamilton por mais um título e arrancar com o episódio e irmos até à bilheteira do circo para comprar o nosso bilhete, que se calhar é o que vamos fazer a seguir. É, mas fica já então dado os parabéns, é isso? Está dado os parabéns. A gente vai falar mais nisto durante... O campeonato é merecido, não é? Perfeitamente merecido. Eu acho que, só para rematar isto então, tu é que puxaste conversa, não? Isto nota-se que aqui tudo foi tudo preparado. Foi tudo preparadíssimo. Tivemos aqui meia hora para preparar o episódio. Falámos tudo menos do que íamos fazer. Temos que arranjar um teleponto para isto, senão... não perder. É o profissionalismo que a gente emprega nisto. Isto para dizer o quê? Hamilton dominou a época de uma maneira que não oferece grandes dúvidas quanto à justiça do título. Ele, quando os outros falharam, ele esteve sempre lá. Quando teve problemas, esteve lá na mesma. Teve uma equipa que praticamente não cometeu erros também o ano todo para o ajudar neste feito. Mas mais do que ninguém fez a parte dele. Eu acho que o Bottas, já o tenho dito aqui ao longo do campeonato, que é um bom piloto e às vezes se calhar um bocado desvalorizado, mas que o Hamilton no momento da verdade também soube mostrar porque é que ele é que tem 6 títulos e não o Bottas, não é? E que está num patamar ainda à parte de todos os outros. Sim, basta ver que isto é do topo da minha memória, que não é muito boa, mas eu lembro-me de um erro do Hamilton em toda a época, que foi na Alemanha. Sim. Deverá ter cometido outros. Ele até quando comete um erro desses ainda consegue acabar a corrida e pontuar. E também entrar a estrelinha de campeão, mas... Sim, porque teve uma sorte de não ter ficado ali naquele momento. Mas sim, não é que isso acabe por fazer grande diferença nas contas finais, mas a verdade é que esteve lá. Isso foi um ponto só que ele ganhou nesse campo. Sim, foi um pouco mais simbólico. Foi uma volta mais rápida, no fundo. Mas... A falar em volta mais rápida, não sei se ele fez mesmo uma volta mais rápida nessa corrida também, mas estou a falar de cor e não me apetece confirmar. Façam um trabalho de casa. É isso. Fica entregue então o prémio. Agora sim, agora fica finalmente entregue e bem mandar entregue. uma faixa. Pode passar cá por casa para vir buscar. Uma t-shirt de bandeira amarela. Então vamos para a bilheteira. Desta vez vamos para a bilheteira. Vamos falar de quem na bilheteira então? Olha, do Hamilton. Pronto. Mas é só porque é um pequeno detalhe sobre o Hamilton que, segundo a Mercedes, ele perdeu 7 segundos no México por causa dos danos no fundo plano. O que a mim me levou a concluir que se calhar o Ferrari tem estado muito bem ao sábado, mas ao domingo o Mercedes ainda é o carro a bater. Em ritmo de corrida, a Mercedes continua a ser a referência. Apesar de eu achar que a superioridade não é assim tão superior, passa a redundância, como já foi noutras temporadas. E eu, aliás, já estamos a fugir outra vez para o título, para a questão do título, que se calhar depois, numa análise de fim da época, podemos então abordar isto mais expansivamente, mas eu acho que essa vantagem se deve muito também à eficácia da equipa e não só do carro. Mas sim, eu concordo que o W10 continua a ser o melhor carro do plantel, mesmo não sendo a margem que tivemos, por exemplo, se calhar em 2016, quando tivemos Hamilton e Rosberg a dominar. Nos 3 primeiros anos da época da era híbrida eram dominadores, mas por completo. Sim. Os Mercedes. Basta ver que quem corria com o motor Mercedes arriscava-se a andar lá na frente. Veja-se o caso da Williams. Sim, é verdade. Sim, lembras? Foi terceira classificada no Mundial no primeiro ano da era híbrida, se não estou em erro. E desde então, à medida que os outros vêm recuperando, eles vêm se afundando na classificação. Sim. Ainda, não sobre a Mercedes, mas sobre o Lewis Hamilton, que criticou também depois na conferência de imprensa o Max Verstappen, depois do México, diz que sempre que se aproxima dele sabe que tem que dar um bocadinho mais de espaço. Tem sido uma troca de mimos entre os dois que até tem sido bastante interessante. Exato, mas isto é uma coisa que até já se vem falando, que os pilotos, pelo menos quem tem alguma coisa a perder, que se protege de uma maneira diferente do Max Verstappen, porque normalmente quando estão em luta com outro piloto sabem que
e ele à partida vai tentar proteger a sua corrida também e não está numa luta como se fosse a última curva da vida dele. O problema do Max é que por demasiadas vezes ainda parece que está nessa luta e nós já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Ele acaba por perder pontos e acaba por perder corridas por erros cometidos na primeira volta, por exemplo, desnecessariamente. Sim, mas quem não concorda muito contigo é o Jos Verstappen. Eu acho que o apelido pode ter qualquer coisa a ver. E se ele me apanhasse à frente, era capaz de me dar 2 socos. Sim, isso de certeza absoluta. Isso não tinhas dúvidas. Não tinha problema nenhum. Que o Jos Verstappen é menino para fazer, é isso. Ele, aliás, acho que já teve uma restraining order contra uma ex-mulher ou ex-namorada, mas já está mais para a tertúlia cor-de-rosa do que para a bandeira amarela. Bem, mas ele diz que o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel, que a única coisa que disse que concordava com os comentários do Hamilton, que sentem-se ameaçados pelo Max. Eu não diria ameaçado. Pelo menos para já. Acho que não. Enquanto não houver um Red Bull ao nível de vitórias constantes. E pegando um pouco no que eu estava a dizer anteriormente, e agora sim para rematar isto, o Max, na primeira metade da época eu elogiei-o muito. E repetindo-me um pouco em relação ao último episódio também, por ter ganho maturidade, ou aparentemente ter ganho maturidade, e evitado confrontos desnecessários, mas o que vimos na segunda metade da temporada foi o velho Max de volta, que às vezes com culpa, outras vezes sem culpa, mas que estava sempre naqueles confrontos da primeira curva, da primeira volta, onde às vezes é preferível se calhar abrir, deixar ir e perder 2, 3 lugares que sabe que consegue recuperar, do que deixar ali logo a corrida, logo na partida. E eu acho que enquanto ele não eliminar de vez esse velho Max, que não vai ser candidato a campeão do mundo, porque falávamos do Lewis há pouco, que ele também era um pouco assim, impetuoso no início da carreira, sim, mas com o tempo ganhou essa maturidade, e vemos agora. Não me recordo da última vez que o Hamilton tenha perdido ou tenha tido um confronto significativo. Uma coisa é uma luta pela vitória, outra coisa é nestas escaramuças iniciais. Claro que ajuda a partir sempre lá da frente, mas quando não está, como este fim de semana, que partiu de quinto, não é problema. Evita, ele sabe, consegue evitar sempre essas confusões. Eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem um campeão, e que isso ainda falta a Max Verstappen. Sim, eu concordo. O Max Verstappen para mim é um piloto muito rápido, dos mais rápidos da grelha. Sim, isso acho que é incontestável. Sim, e é um piloto que me faz lembrar outro dos anos 90, o Max, e esse outro dos anos 90 chamava-se Jos. E o apelido era o mesmo. Portanto, mas o Jos nunca conseguiu moderar esse ímpeto, e por isso é que acabou a carreira na Aeros. Exato. A parte boa é que agora não há Aeros. Não, mas tens a Williams. Mas pronto. Não, mas acho que pelo menos acho que o Jos Verstappen se calhar pode passar alguns ensinamentos ao Max, e acho que o Max também acabará por aprender por si próprio. Eu acho que sim. E acho que o Max tem mais talento do que o pai. Acho que isso também é incontestável. Eu acho que se houver a propósito do Max, que se houver uma aproximação entre os carros, que era das 3 equipas da frente neste momento, e entre o segundo pelotão também, a McLaren parece estar a querer entrar cada vez mais nesse primeiro pelotão, que só pode ser bom para a modalidade, mas acho que com uma aproximação disso, com talentos como o Max, o Charles Leclerc, a dupla da McLaren, que eu acho que é uma excelente dupla, quer o Sainz, quer o Norris, juntamente com velhas raposas como o Hamilton ou o Vettel, acho que podemos vir a ter lutas muito interessantes nos próximos anos. Viste como eu deixei o Bottas de fora? Andei eu a elogiá-lo e agora... E deixaste o Bottas e incluíste o Sainz, que é um engraçado. Eu já te disse, a minha opinião ao longo do ano melhorou muito em relação ao Sainz. E... Vou deixar para o episódio especial depois da análise de toda a temporada. Está bem, senão anda um bocado e fica aqui que é para não falar muito do Sainz agora. Mas posso só dizer posso só dizer que nós já temos falado aqui várias vezes que o Norris tem sido um excelente rookie. Aliás, a discussão do rookie do ano também nos dava conversa para muito tempo. Sim. Mas acho que ninguém duvida que o Norris é um excelente piloto.
E eu acho que o Sainz ainda tem feito uma época bastante acima do Norris, por isso isto só pode ser elogioso para o Sainz. Ou então pode ser negativo para o Norris, porque não consegue bater o Sainz. não ia por aí, mas para não perderes mais tempo, eu não vou debater mais este guardamos para o episódio depois da análise de toda a temporada. Sim, no final da temporada fazemos um especial. Ou mesmo que fizemos a meio da temporada. Mas será agora depois já com os resultados finais e ver como é que flutua a nossa opinião sobre os pilotos. O Max se calhar certamente será um dos pontos de destaque nesse episódio. E o Kvyat? É melhor não. É melhor não, senão perdemos. Vamos então avançar mais um bocadinho, já no Japão. Sim. Vamos fazer uma pequena viagem ao Japão, à Super Fórmula. Porque o Shinji Nakano disse que está muito impressionado com Yuri Vips, e eu coloquei apenas aqui este ponto para falarmos um bocadinho, porque parece-me que a Red Bull vai voltar a cometer, não sei se é erro, se não é erro, mas parece-me que vai voltar a pôr um piloto que se calhar devia fazer a Fórmula 2 na Super Fórmula. A Red Bull gosta muito, aliás, nunca percebi muito bem porquê, se calhar há alguma razão que eu desconheço para isso, mas a Red Bull nunca gostou da GP2 e depois da Fórmula 2 e sempre preferiu mandar os pilotos para o Japão, para a Super Fórmula. Tivemos o caso do Gasly, por exemplo, tivemos o quase caso do Filipe Albuquerque, que após as World Series by Renault pela Red Bull, a Red Bull queria o enviar para a Super Fórmula, precisamente, e foi aí que a relação terminou, com o Filipe a recusar, pelo menos é o que consta, ir para o Japão. Achou que seria um passo atrás na carreira, e entretanto a Red Bull parece que mantém essa prática, e o Vips será o próximo. Eu espero vê-lo na Fórmula 2 ainda. Eu continuo a achar que ele vai acabar no Japão, porque tem sido o hábito, sim. Tem sido esse o hábito. Ou saltam diretamente ou vão fazer um estágio ao Japão. O que agora ainda faz mais sentido da ligação à Honda, mas... Pois, isso é verdade. Vamos ver o que é que eles decidem. Eu gosto do Vips. Aliás, já no início da época eu vinha destacando o seu desempenho, e acho que dentro do programa da Red Bull, que será o piloto de maior valor que eles terão para promover. Neste momento é provável. Para 2020, a Pirelli disse-me que teriam pneus novos, com algumas alterações. Que foram testados este fim de semana. E a opinião dos pilotos é que não é assim grande coisa. Não somos nós que dizemos desta vez, são os pilotos. Mas quero aproveitar para defender a Pirelli. Olha, já no último episódio tinha dito que queria elogiar o pneu duro da Pirelli, e agora vou defender a Pirelli. Defenda a Pirelli, então. Se calhar são alguns envelopes que eu tenho recebido no correio. Não me tens jogado nada, tenho que saltar a morada. Vou defender aqui a Pirelli porque parece-me que o Isola, que é o responsável técnico da Pirelli, tem alguma razão no que disse. Os carros não estavam preparados o setup dos carros não estavam preparados para aqueles pneus, a temperatura era um bocadinho baixa. Sim, a temperatura no Texas este fim de semana esteve bastante baixa. Sim. Penso até que terá nevado no início da semana, uns dias antes do Grande Prémio. Acho que fora do circuito. Fora do circuito, sim, mas, claro. Não foi um nevão da Suíça, mas no Texas, digamos que não será a coisa mais comum. Não, acredito que não. E concordo com Desculpa, agora alguém me mandava uma mensagem a dizer: então não sabes que em Austin todos os anos neva para esta altura. É verdade, não faço ideia. E lá está, ele disse que os carros não estavam preparados, o setup dos carros não estava preparados para aquele tipo de pneu, estava frio, e é um pneu que foi desenvolvido para resolver as questões de sobreaquecimento. Ok, um pneu desenvolvido para os problemas do sobreaquecimento, se está frio, se calhar não vai funcionar. Ainda assim, mas agora eu pergunto, é um pneu que só vai funcionar quando estiver calor? Pois, entendo que será isso. Não nos chegava já aos pneus de chuva, que são bons para correr quando chove pouquinho. Os intermédios, os de chuva, não sei para que é que eles servem. Não sei para que é que servem. Servem para passear atrás do safety car. Sempre passeiam atrás do safety car, o safety car sai e vai tudo às boxes para meter intermédios. Acho que é isso. Ainda assim, o Otmar Zefnauer, e é assim que se diz, porque eu ouvi o homem a ensinar,
diz que há Será alguma... Zé Neuer? Não, ele disse que é Zé Neuer, porque eu acho que ele é americano. Ah, E quem me ouvir pensa que ele domina alemão. Exato. E diz que os pneus podem nem sequer chegar aos testes da Abu Dhabi. Sim, se não houver um compromisso por parte das equipas em estudar todos os dados, vão para a prateleira. Agora a minha pergunta é, qual das equipas que é fabricante disse que não gostava dos pneus e pediu aos seus clientes para passar a mensagem? O Zé Neuer é da Racing Point e portanto tem motores Mercedes. Mas acho que houve também alguns burburinhos por parte da Ferrari que também não estavam muito satisfeitos com os pneus, por isso se o construtor não está satisfeito, os clientes em princípio também não vão estar. Também não vai estar, não. Por isso, não sei. Não sei, então nesse caso teríamos o quê? Os mesmos compostos deste ano? Seriam os mesmos compostos deste ano. Aliás, eu, sinceramente, depois destes anos todos, também andarmos mais um ano com estes pneus, não vejo acho que não fará muito sentido estar agora outra vez a desenvolver novos compostos, porque para 2021 vamos ter que ter obrigatoriamente novos compostos, vai mudar o diâmetro dos pneus e isso obriga a mudar toda a estrutura dos pneus e constrói um pneu novo de raiz. Acho que não faz sentido agora estar a desenvolver literalmente a reinventar a roda só para mais uma temporada. Afinal já estamos habituados a que eles sejam genericamente maus, por isso ninguém ia notar grande diferença e assim começávamos do zero em 2021. E há outro problema aqui que é, esta ainda é a primeira temporada do podcast, ainda estamos aqui a optimizar algumas coisas. Se nos tiram a principal fonte de assunto, não é? Imagina que para 2020 isto já é bom, mas tem episódios 2020 só têm meia hora, ficava curto, nós temos de ter assunto. Pois, por isso que se resolvam a fazer qualquer coisa. Que se resolvam como a Renault resolveu contratar o Pat Fry. Antes de passarmos para isso, eu ia dar a minha sugestão, que era corram todos com o mesmo composto. Corre tudo de C2 e isto é o melhor pneu. O melhor pneu, parece que funciona em todas as condições. Pintem só de cores diferentes e está feito. É isso, está feito. Agora sim. Como estava a dizer, o Pat Fry vai para a Renault, ele que estava na McLaren. Acho que foi um bom reforço para a Renault. Acho que sim. Acho que o Cyril Abiteboul desta vez acertou. Sim, havia alguma indefinição na Renault, alguma expectativa para ver o que é que eles iriam fazer na parte técnica. E o Pat Fry é alguém com muitos anos de Fórmula 1, vem da McLaren. Tem provas dadas e pode ser uma boa adição para ver se a Renault dá aquele salto que precisa. Que bem precisa, sim. E acho que agora, nesta altura, mais do que nunca, com as novas regras aí à porta, que o trabalho nesta componente, na componente técnica, vai ser particularmente importante durante o próximo ano. Por outro lado, fica a sensação também que a Renault 2020 vai ser para esquecer também, que o que importa já é 2021. Pois, acho que já é mesmo uma contratação a pensar em 2021, porque o que é que eles vão fazer agora para 2020? Ainda por cima já ultrapassados pela McLaren. De longe. Por isso acho que o foco deve ser mesmo 2021, com um novo conjunto de regras. E nesse conjunto de regras que nós temos aqui alguns apontamentos para falar deixa mais uma vez, antes de avançar, deixa-me só fazer aqui um pequeno apontamento, que a parte boa, para mim a melhor parte deste anúncio da Renault, é que a partida indica-nos que eles vão continuar na Fórmula 1 para lá de 2020. Sim, eu entendo que sim. Acho que estar a reforçar a equipa técnica com um nome forte nesta altura do campeonato é para um compromisso de longo prazo, mas já sabemos como é que às vezes um conselho de administração funciona. Sim, um conselho de administração, Singapura 2008, esse tipo de Japão 2019. Japão 2019, esse tipo de coisas podem fazer moça numa equipa Fórmula 1. Mas como estávamos a dizer, temos alguns apontamentos das regras de 2021, não nos vamos alongar muito porque achamos que isto também merece um episódio especial. Sim, isto dava-nos conversa para muito tempo e preferimos dedicar-lhe o merecido espaço para podermos dissertar, não necessariamente bem, mas para podermos ao menos ter um bocado de assunto de conversa num episódio próprio. Sim, ainda assim no nosso site já
temos 2 artigos sobre o assunto. Temos um artigo que são as primeiras impressões sobre as novas regras. Temos também uma análise que fizemos sobre as jantes de 18 polegadas com os tampões. E agora que finalmente temos os PDFs que a FIA disponibilizou, os PowerPoints, vamos fazer esse episódio, um novo artigo. Sim. E uma proposta que tu me fizeste que vamos fazer durante todo o ano de 2020. Exato, vamos desenvolver uma Fórmula 1 durante 2020. É isso, durante a época de 2020. Provavelmente em março as pessoas já se esquecerem, nós também. É provável. O BA01 pode nunca sair do papel. Se conseguíssemos desenhar um carro em papel, que não conseguimos. Não. No AutoCAD ainda ou no SolidWorks ainda se faz qualquer coisa. No AutoCAD também não consigo. Mas pronto. A ideia é essa durante toda a época de 2021 desenharmos o nosso carro Fórmula 1. Eu não quero fazer spoiler, no fim vai ser um karting. Se sair um karting já não é nada mal. Isto vai correr muito mal. Não podemos copiar simplesmente provavelmente vai ser por aí. Vai ficar alguma cópia de alguma coisa qualquer. As rodas já estão feitas. Sim. Já não é mau. Eu foco-me nos pneus, tratas de... Ok. Ainda assim, vou enunciar alguns dos pontos que foram falados na conferência de imprensa ou que são o principal foco de 2021. O primeiro que eles falam é os carros mais sexy. Eu não sei se eles vão trazer o Esket com o patrocínio da Penthouse. Não sei se é isso que eles querem dizer com sexy. Eu entendo que é um conceito um bocado subjetivo, não é? Por mim, se calhar há pessoas que gostam daquele Caterham que tem o focinho fálico. Cada um sabe de si. Pintado. De que cor estava pintado? Era verde. O focinho era verde. Não era nada. Não, estava de preto então? Estava de preto, para disfarçar aquilo que... Adiante. Não interessa. É a grande de observações que eu tenho para fazer. Olha, está de preto? Está de preto, claro que está. Nós depois mas há dois, há esse que é de preto e depois há um que é verde. Pronto, nós pomos fotos na redes para saber de que é que estamos para aqui a falar. Outro dos pontos é que os carros permitam aos pilotos andar mais juntos uns dos outros. Aqui achei importante eles terem feito a distinção que querem mais batalhas e não necessariamente mais ultrapassagens. É só para andar junto, não é para passar. Não, mas acho que é importante porque mais ultrapassagem significa que íamos ter as ultrapassagens da autoestrada com o DRS, que acho que não tem muito sentido. Depois temos finanças mais justas, com o teto já agora orçamental. Só um pequeno detalhe a propósito da questão da aerodinâmica. Ainda vamos ter também, à hora em que o podcast sai, já deve estar online, um pequeno artigo sobre o efeito sol, que é uma das... o principal a principal revolução aerodinâmica para 2021. Mas... uma abordagem histórica. Exato, um bocadinho técnica só. Exato, e um cheirinho técnico para perceber o que é e para que é que serve. Exato. O outro pode ter as finanças. Depois temos menos componentes. As equipas vão ser limitadas ao número de componentes. Vai haver mais componentes standard e menos atualizações. Isto é uma palavra que eu detesto na Fórmula 1. Standard. É chato, não é? É chato. E menos atualizações também não gosto, porque imagina que há uma equipa que, como aconteceu na era híbrida com os tokens, não é? Porque é uma equipa que acerta, depois a curva de convergência será muito mais lenta. Pois, por isso é que nos primeiros anos tivemos o tal domínio avassalador que eu falava há pouco da Mercedes. Claro. E mesmo na questão do teto orçamental, toda a gente sabe que as equipas vão desenvolver o primeiro monolugar de 2021 em 2020. Com os fundos, com a torneira aberta. Com a torneira aberta, por isso as equipas que meterem mais dinheiro no monolugar em 2021 vão ser que tenham o monolugar em princípio mais competitivo. A não ser que seja a Toyota a entrar. Estamos a pensar no mesmo. Os fins de semana vão ser... Esquece patrocínios da Toyota. Toyota, Pirelli, vários. A lista vai ficando mais curta a cada episódio. Os fins de semana vão ser também mais curtos, mas não vai afetar o tempo em pista. Os treinos livres passam para a parte da tarde, o que permite às equipas chegar um dia mais tarde aos circuitos, o que é bom para, dizem eles, para o pessoal das equipas. Vai haver também limitações no túnel de vento. Os carros vão ser mais pesados, salvo erro. É tudo que nós queríamos ouvir. 25 kg. Tem muito a ver também com o aumento do diâmetro das jantes. Sim, diâmetro das jantes, limitações em materiais exóticos.
na construção dos motores. Isso também é algo que vamos deixar para o episódio especial, porque podemos ficar aqui bastante tempo só a falar da Estamos aqui a Adamantius. perder algum tempo com isto. Ia ser rápido. Sim. Vai haver mais partes iguais para todos, vai haver vários tipos de componentes. Os componentes que vêm de um fornecedor e são iguais, componentes que podem ser partilhados por equipas, componentes que são prescritos, etc. Eu tinha tanto a dizer sobre isto. Mas... Sim, e a partir dos carros vão ser 3 segundos e meio mais lentos. Tenho certeza que não queres gravar já a seguir o episódio. Ainda não estou preparado. Estes 3 segundos mais lentos, eu duvido que venha a acontecer, acho que vai ser menos. Sim, nós já comentámos entre nós e até comentamos, nós tivemos a oportunidade de comentar uma corrida da PT Racing League eSports da Fórmula 1 na semana passada e já fomos falando disso durante a transmissão. Podem procurar no YouTube. Sim, podem ir à página da PTRL. Sim, foi o Grande Prémio dos Estados Unidos, precisamente. Da divisão F1 deles. E eu já fui dando a minha opinião sobre isto, que é basicamente, eles prevêem 3 segundos e meio mais lentos, por isso, quando chegarem aos primeiros testes, eu acho que vai andar nos 2 segundos e meio, 2 segundos, e com o trabalho de desenvolvimento no inverno, quando chegarem à Austrália estão 1 segundo mais lentos, 1 segundo e meio a correr bem. Sim, eu não sou tão otimista, mas acho que vai ser esse o caminho, mais para cima, mais para baixo. Acho que o caminho vai ser esse e, entretanto, os carros vão ficar mais rápidos que o que estão agora, apesar de serem mais pesados. Isto já para não falar da questão do design entre o protótipo e o final, mas... Sim. Porque eu quero ver as diferenças entre aquilo que a FIA apresentou e um carro já final. Deixamos aqui 2021 porque acho que porque senão nunca mais nos calamos. E não iríamos ter tempo para falar isto como deve ser. Entramos ainda assim numa nova diretiva da FIA, que a FIA lançou no Grande Prémio. Já voltando a 2019. No Grande Prémio do Texas, sobre o fluxo de combustível e a aparente redução de potência nos Ferrari. Pois, a Ferrari estava a ser acusada e o Max continua a acusar, de andar a fazer batota com isso. E a FIA veio esclarecer essa questão com essa tal nova diretiva. Basicamente aquilo que se suspeitava que a Ferrari fazia, que é declarado ilegal. Sim, acho que o sensor que existe nos carros para medir o fluxo de combustível não mede um fluxo contínuo, mede em intervalos de tempo. E a teoria é que a Ferrari conseguia perceber no ponto de medição, enganar o sensor e quando não mede, injetar mais combustível. Sabes que a propósito de termos estado aqui a trabalhar no artigo do efeito solo, isso faz lembrar o Brabham, o BT49, que foi quando a FIA, ou na altura a FISA, decretou uma altura mínima de 6 cm de altura mínima ao solo dos carros para diminuir ao máximo o efeito solo. O Gordon Murray equipou os carros com suspensão pneumática, ou seja, nas medições no início e no fim da corrida o carro tinha altura, estava certo. Durante a corrida ninguém conseguia ir lá medir para garantir que cumpria e andava rasteirinho na mesma. Isto é mais ou menos a mesma coisa, mas com fluxo de combustível. Sim, mas tu acreditas que é isto que a Ferrari está a fazer? Duvido, mas já vi tanta coisa na Fórmula 1 que não te surpreenderia. Não me surpreenderia, e eu acho que se o funcionamento é esse, eu acho que era explorar um loophole muito bem explorado. Sim, mas eu acho que alguma coisa não está aqui a bater certo, porque eles só podem utilizar um certo volume de combustível e colocam... São 100 kg de combustível por corrida. Eles podem colocar menos dos 100. Sim. Agora é 105 até. Sim, aumentar ligeiramente. Eles podem colocar menos até, mas os carros são pesados antes e no fim. Mesmo que o sensor só meça a tempos, a ingenuidade que era necessária para contornar o sistema é incrível, porque eles podem fazer uma correlação com aquilo que o sensor está a medir e com aquilo que de facto o carro gastou de combustível. Exato, mas eles mesmo aumentando o fluxo de combustível, à partida iria aumentar o consumo. E nós sabemos que eles andam sempre no limite do consumo, tanto que há alturas onde eles têm que andar a poupar combustível para não ficarem secos. Sim. Por isso, estar a aumentar o fluxo e aumentar o consumo de combustível e a quantidade continua a ser a mesma. Por isso eu acho extremamente difícil, não digo impossível, porque
porque já vimos coisas inacreditáveis. Por exemplo, tínhamos o caso no início da década com os difusores, onde para manter o ar quente dos escapes a subir, os blown diffusers. Os blown diffusers, exatamente, onde quando o piloto tirava o pé do acelerador continuava a queimar combustível para manter o fluxo de ar conveniente. E foi a primeira coisa que me lembrou quando falaram neste hipotético sistema. A ideia em si não é muito diferente, no fundo é aproveitar intervalos para... Sim. A questão aqui é que nos momentos em que não está a acelerar o carro, ou em momentos menos críticos do circuito, eles não podem utilizar praticamente nenhum combustível, porque têm que equilibrar o consumo excessivo fora dos tempos de medição com aquilo que de facto estão a utilizar durante o Grande Prémio. Por isso eu acho que é preciso, é um sistema muito complicado. Para tão pouco ganho que iria trazer na prática. Sim. Também. Não. E depois, o que se constatou no Grande Prémio dos Estados Unidos, e aqui já muitos sites a tirar ilações e a concluir que sim, que a Ferrari estava a fazer batota, mas aquilo que se constatou... Se nós vamos contra todo mundo, então. Mais ou menos, é que a Ferrari aumentou a velocidade em curva. Sim. Ou seja... Se eles aumentaram a velocidade em curva, significa que estão com mais carga aerodinâmica. O próprio Binotto creio que confirmou no início do fim de semana que eles vieram com mais carga aerodinâmica, por isso é normal que tenha, é consequência lógica, é que tenha diminuído a velocidade de ponta. Não sei, eu acho que eu já o disse aqui a semana passada e volto a insistir, eu acho que simplesmente a Ferrari por uma vez trabalhou bem e colheu os frutos disso. Por isso também podíamos pôr a coisa ao contrário. Como é que a Mercedes teve um domínio tão grande este tempo todo? E a minha resposta é a mesma. Para mim a Mercedes trabalhou melhor que os outros e foi mais rápido. E eu acho que é normal ficar admirado quando a Ferrari trabalha bem, face ao que vimos o ano todo. Até como quando vemos as Pirellis a funcionar bem, também nós ficamos aqui admirados. Mas eu acho que a questão, o meu palpite continua a ser esse. Acho que é simplesmente bom trabalho da Ferrari. Sim, eu acho que sim, e acho que a questão da carga aerodinâmica justifica um pouco as duas coisas. Isto é um 3 e um 4, estamos a falar do tempo de gravação. E acho que também é prematuro tirar uma conclusão só de um Grande Prémio, que até tem características que não seriam favoráveis ao carro da Ferrari e lombas. E ainda por cima perderam o Ferrari, que parecia o Ferrari mais rápido do fim de semana, que era o Sebastian Vettel. Já estamos a entrar para a corrida adentro e ainda estamos na fila. E por isso acho que enquanto não houver mais provas ou de facto constatar que a Ferrari perdeu o ritmo em todo lado, acho que é prematuro. Por isso, vamos avançar para o mistério dos últimos grandes prémios. Sim, o Nuno Pinto é culpado disto. Não, a culpada és tu que andaste para aí a lançar boatos no Twitter com toda a bandeira. Mas o Nuno Pinto é que começou isto aqui há uns tempos, acho que foi na Alemanha. A posição da mão do Hamilton no volante. Ao que parece, se mete só lá a mão que é para não reduzir de caixa sem crédito. Sim, porque é uma posição muito específica que só colocava em momentos-chave, como no arranque até entrar em terceira, salvo erro. Sim. Ouvimos em algumas curvas também ele colocar a mão lá no botãozinho mágico. Mas não faz nada. Mas parece que o botão apenas é simplesmente uma posição segura para a mão não carregar acidentalmente na patilha da eu ia chamar manete. Pode ser. Manete das mudanças. Eu no Pinto confirmou que é só mesmo isso. Ele mete só lá a mão que é para... Eu continuo a achar que isso foi a explicação oficial da Mercedes para enganar. Para acabar com a investigação e aquilo continua a fazer disputar um segundo turbo ou qualquer coisa do género. Perdi desde a Alemanha até aqui, foi tempo que eu perdi a pesquisar isto. Valeu o esforço. Para acabar. Para terminar, Giovinazzi, confirmado na Alfa Romeo para 2020. Algo que já me parecia que ia acontecer. Sim, as últimas corridas davam essa indicação e os próprios comentários do Frederico Vasseur apontavam nesse sentido e tivemos finalmente a confirmação este fim de semana, o que significa que o Hulk vem connosco aos karts.
Não é nada mau. Não é nada mau, Não é nada mau. É um belíssimo prémio de consolação. Não é? Pode ir ao pódio. Pode ir ao pódio, as oportunidades são bastante superiores às que ele tem tido. Mas... Por isso nunca se sabe. Não, mas é uma pena, eu gosto bastante do Nico Hülkenberg. Sim, porque em princípio o Latifi vai para a Williams. Não é? Sim, a partir do último lugar que falta preencher é o segundo Williams. E, bem, falta os Red Bull e a Racing Point confirmar também. Sim, mas a Red Bull... Mas acho que... O Helmut Marko já veio dizer que os 4 lugares das suas 2 equipas são para ser preenchidos pelos 4 pilotos que têm sob contrato. Falta saber qual vai ser o ordenamento, mas tudo indica que será o atual. E na Racing Point, com o Lance Stroll a ser filho do dono da equipa e o Pérez a ser o principal hoje em dia já não é com a BVT, mas continua a ser um importante fornecedor de patrocínios e, diga-se, um piloto extremamente competente e o líder da equipa. Acho que não há grandes coisas a confirmar por aqui. Por isso tudo indica mesmo que o Hülkenberg irá para o DTM no próximo ano. Para o DTM, é verdade. É uma pena com Roger e Latifi. Não vamos entrar por aí, mas espero que em 2021, com a dança das cadeiras, que surja uma oportunidade do Nico Hülkenberg regressar, apesar de ele já ter dito que sair da Fórmula 1 é para ser de vez. Vamos então ao Grande Prémio. Vamos finalmente ao Grande Prémio, ao fim de quase 40 minutos. Vamos finalmente então ao Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin, no Circuit of the Americas, que consagrou Lewis Hamilton pela sexta vez. Pequenas 2 notas da qualificação. O Sérgio Pérez, que praticamente não participou por causa da penalização de ter falhado as balanças e por isso saiu do pit lane. Foi condenado a sair do pit lane. Eu acho que condenado é a palavra certa aqui, porque eu achei um exagero, sinceramente, mas... Uma coisa é falhar em qualificação ou em corrida, agora não treino livre. É consistente com aquilo que eles têm feito, por isso se calhar é uma questão daquelas de alterar a regra do que propriamente a penalização. Mas pronto. Saiu do pit lane, lamento, olha, para a próxima vai pesar. A próxima, exato. Às vezes não tenhas medo de ver o número da balança. Às vezes também evita a balança, mas olha... E o outro ponto da qualificação é que tivemos Valtteri Bottas na pole position, o que retirou... Foi uma Q3 bastante animada até. Até meio da Q3, sim, depois foi um bocadinho anticlimax na última volta. Sim, os tempos vieram, a pista veio evoluir muito bem, os tempos foram baixando consecutivamente até chegarmos à segunda tentativa da Q3, onde ninguém melhorou e ficou tudo na mesma. Sim. Ainda assim o Bottas acabou com esta série de pole positions da Ferrari. Eu penso que era a primeira vez desde 2003, teria que confirmar, mas já há muitos anos que a Ferrari não fazia 7 pole positions consecutivas, desde os tempos... Há muito tempo. Desde os tempos do Schumacher. E eu sim. creio que seria por aí, 2003, 2004, mas... teria que confirmar. Não foi desta que igualaram esse número, ficaram-se pelas 6 pole positions consecutivas, com Bottas a estragar o bonito da Ferrari. O Bottas que depois converteu essa pole position numa vitória, utilizando uma tática de 2 paragens. Sim. O que não era aquilo que a Pirelli previa como se fosse a melhor estratégia. Sim, como se as previsões da Pirelli fossem para ser levadas a sério. Eu acho que as previsões da Pirelli, e aqui vou discordar contigo, estão ao nível das nossas previsões do tarot. Pois, era aí que eu ia chegar. Eu acho que a Pirelli vai à mesma barraquinha que nós fazer as previsões. Mas... E depois corre mal. E depois os resultados são os mesmos que as nossas. Mas se calhar está-nos a adiantar. Não é que haja muito mais também para dizer da qualificação. Acho que a única coisa mais a destacar dos treinos foram as lombas. Impressionante a ondulação da pista. Tinha esquecido das lombas. E eles depois até tiveram a limar a pista para a corrida ou para a qualificação. Eram com daqueles raspadores de cenoura. Naquilo das unhas. Exato. Uma lima. Eles andaram com limas pela pista para endireitar o asfalto. Sim. Mas sim, o circuito nos treinos listos estava mesmo muito mau. Virou um bocadinho. Mas foi bom porque toda a gente das outras categorias de desporto automóvel aproveitou. Se vocês acham que isso é lombas, deviam ir não sei onde. Foi bonito ver toda essa malta do tipo, vou meter esta na Fórmula 1 porque eles estão a queixar das lombas. Mas se calhar esquecem-se que a Fórmula 1 é provavelmente aquela que passa nessas lombas mais rápido
e que tem a suspensão mais dura de todas as categorias. Exato, mais sensível a variações. Há razões para as pistas de Fórmula 1 serem planas. Parece-me que o standard tem que ser diferente por algum motivo, por isso não é só porque... Há Fórmula 1 e WRC, são coisas muito diferentes. Por isso, eu compreendo que o façam, e eu não sou um apologista só de defender a Fórmula 1, também gosto de outras categorias. Não gosto de NASCAR. Estavas no país dela. No país sim, mas aliás, tivemos uma demonstração de um AS de NASCAR. Penso que na quinta-feira ainda. Sim, e estranhei porque ele depois na segunda curva virou à direita. Sabes que há circuitos que eles chamam os road circuits, os que têm curvas para a direita, basicamente. Pois é. Na NASCAR também, mas acho que não tiveram problemas a apertar as rodas nesse. Apesar do Grosjean e do Kevin Magnussen estarem dentro do carro. Apesar disso. Mas já estamos a divagar e vamos para a corrida. Como estavas a dizer, foi uma vitória do Valtteri Bottas que traduziu a pole position numa vitória, com a tal tática de 2 paragens, uma tática que contraria, como dizíamos, as previsões da Pirelli, que privilegiava as táticas de uma paragem. E a começar de médios. Sim. De médios não, desculpa, de macios. No sentido inverso ao Bottas, foi o Lewis Hamilton que fez, sim, ele fez uma paragem, médios duros, e acho que nunca me pareceu em causa a vitória de Bottas até esse ponto em que a Mercedes ou o Lewis Hamilton decidem não parar uma segunda vez para tentar a vitória, mas claramente só parando uma vez não ia funcionar. Não, claramente ganhavam em parar 2 vezes. Ainda assim tivemos mais um recital do Hamilton a conservar pneus. Sim, porque ele ainda termina à frente do Max Verstappen. O Max Verstappen também fez 2 paragens, ainda que tenha sido ajudado ali um bocadinho no fim, porque houve uma bandeira amarela. Sim. Quando o Max ia lançar finalmente o ataque, tivemos uma bandeira amarela por saída do Magnussen, falávamos do Zato há pouco. Arrebentou um disco de travão, pelo menos assim parecia pelas imagens. É tudo o que tem a ver com rodas, eles não gostam. Não, decididamente o que é redondo. não dá. E essa bandeira amarela que depois acabou por ajudar o Lewis Hamilton a conservar a segunda posição. Nós somos totalmente alheios. Sim, nós tentamos ser o mais imparciais possíveis, aconteceu. E até porque foi um autêntico anticlímax, que eu estava ansioso por ver a luta do Max com o Lewis e de repente temos bandeira amarela. Nós também sabemos estragar. Também às vezes acontece. A luta seria interessante, mas tenho para mim que o Hamilton eu acho que o Hamilton ainda tinha algum pneu ali. Sim, eu acho que sim, mas eu acho que caso o Max tivesse a oportunidade de atacar a sério, que o Hamilton ia dizer, ok. Exato. Só preciso do segundo ou terceiro. Um 8º lugar chegava-lhe para ser campeão, por isso o Hamilton, eu acredito que ele queria ser campeão com uma vitória, ele lutou e fez por isso. Quando percebeu que não dava, era chegar ao fim, ir ao pódio e... Tá bom. E está bom. Segundo, terceiro, a partir daí era irrelevante. Estacionou lá no lugar que estava reservado ao campeão e está feito. E a Ferrari depois também esteve muito longe, como estávamos a dizer ainda na bilheteira, o melhor Ferrari, ou pelo menos aquele que me pareceu o melhor Ferrari durante todo o fim de semana, ficou praticamente no início. Parece-me que terá sido uma ruptura de fadiga na suspensão do Vettel. Sim. Provavelmente por causa das vibrações das lomas. Sim. Aliás, eu até esperava ver mais problemas desses durante a corrida, porque aquilo nos treinos parecia mesmo muito agressivo. Sim. E não estranhei, claro que não sei se foi essa a causa, não, mas pelo menos o meu palpite, pelo menos com um carro bateu certo, ver uma quebra de suspensão. De qualquer forma, o carro do Vettel já não parte bem, porque ele começa imediatamente, ele tem um péssimo arranque, mas que não me parece falha dele, tendo em conta tudo o que se passou a seguir, porque o Vettel foi perdendo lugares atrás de lugares, até para o McLaren, não me recordo se era o Norris que o Sainz bateu na primeira curva. Perdeu para o Ricciardo. Exato, e depois perdeu para o Ricciardo e para o Norris. E não tinha sequer ritmo para conseguir ir atrás deles, por isso... Eu acredito que ele tenha tido o problema no momento do arranque e depois... quebra total da suspensão foi só o culminar desse problema. Aquilo por algum motivo agravou-se no arranque do Grande Prémio
E depois com o desenrolar das voltas, ou com o passar das voltas, aquilo acabou por ceder completamente. É. E ficámos ali sem o Vettel, que, como estava a dizer, pareceu-me que era o único termo de comparação dos Ferrari, até porque o Leclerc ficou a mais de 50 segundos da vitória. Sim, ele ainda para fazer a volta, mais rápida. Mas mesmo assim ele já seguia mais de 30 segundos dos 3 da frente. E estes 30 segundos, ou estes 50 segundos, foi também o que ajudou a criar este teorema de que o Ferrari estava a correr com baixa potência. Que teriam cortado a batota à Ferrari e eles deixaram de ser competitivos. Mas há aqui vários fatores, sobretudo no caso de Leclerc, que apesar de ser a mesma spec de Vettel, era um motor mais antigo. Avisaram o Leclerc para não passar por cima dos corretores, porque naquela altura não sabiam o que é que se tinha passado com Exato, a seguir à Vettel. desistência de Vettel, a equipa comunicou ao Leclerc para evitar os corretores, em particular numa curva, que ele até perguntou porquê, passei o fim de semana todo a passar por ali e agora não posso. E explicaram-lhe o que é que aconteceu. E depois há aqui ainda um terceiro fator, que é a questão de já perdeu a corrida, já não vai fazer nada daquela corrida. E eu não me admira que a Ferrari tenha dito vamos poupar motor, porque se calhar isto já é velho, se calhar não chega ao fim, não temos nada a ganhar. Não ia chegar aos 3 à frente, por isso. Não. Fazemos a volta mais rápida, metemos aqui no nosso cantinho e vamos para o Brasil. Umas caipirinhas e está feito. Está feita a temporada. Por isso acho que é compreensível estes 50 segundos, apesar de parecerem um choque brutal. Mas eu acho que a imprensa britânica, sobretudo. Mas acho que é compreensível. Sim, mas ainda por cima, sendo uma spec já antiga, sendo um motor já usado, de certeza que os motores são selados, não podem ser mexidos. Não iam lá desligar no interruptor, olha, aqui desliga a batota. E já não. Sim, é verdade. Acho que não é um sistema de ajuste automático de representação de travagem, que é só carregar no botão. É só não carregar no botão, aliás. E depois tínhamos também o outro Red Bull que não estava em posição de atacar o Charles Leclerc, porque teve um toque no início com o Carlos Sainz. Até correu bem de não ficar ninguém ali. E depois Alexander Albon teve, no meu entender, teve uma recuperação fantástica. Sim, até porque o Albon corria com um handicap, que ele estava impossibilitado de utilizar o pneu duro. Mais uma história. Da Ferrari, não, da Pirelli, que deixou o pneu ao frio e aquilo teve uma fratura, uma fissura de, como é que eles lhe chamam? Uma cold crack. Uma cold crack. Está bem, olha. Pronto, bom saber. Tu dizes que isso pode acontecer. Ok. Por isso eles só tinham levado um jogo e por isso o Albon teve que improvisar uma estratégia. Ele parou 3 vezes o Albon. Remédio, não tinha dores. Se com dores faziam 2 paragens. E ele parou logo no início por causa do toque com o Sainz. O Albon tem-se mostrado de facto o rookie do ano nesta segunda metade da temporada. Sim. No meu entender. No meu também, mas como eu não sou o Helmut Marko, eu vou levantar uma questão como se fosse. O Helmut Marko não se contenta com 5º e 6º lugares. O Albon ainda não foi ao pódio. O Verstappen, quando passou para a Red Bull, ganhou corridas. Será suficiente para o Dr. Marko? O Albon é um rookie. O Max Verstappen não era rookie quando ganhou a primeira corrida. Claro, como eu disse, eu sei que sim, mas eu não sou o Dr. Marko. Eu acho que neste momento tem que ser mais do que suficiente. Eu acho que sim, porque eu estou a fazer a pergunta, mas dou já a resposta também. Eu acho que sim. Com quem é que eles vão trocar nesta altura do campeonato? Nesta altura do campeonato não, para o próximo. Sim, o Gasly, bastante mais experiente, foi o que foi. O Kvyat, e já lá vamos a ele, quando também andei a elogiá-lo no início da época. Estavas tão bem calado. Ele veio buscar os torpedos à garagem para me calar. Por isso, só se fosse o Nico Hülkenberg. É assim, agora não raciocinaste, Diogo. Então estás-me a dizer que ele pode não renovar com o Albon porque ele não vai ao pódio. E tu vais-me chamar o Hülkenberg para esta equação.
Como é que pode? São Não 11h30 liga, não liga. E foi um longo dia de trabalho. Não ligo. Agora o Hulkenberg agora vinha para a Red Bull e era a fonte de todos os pódios. Era o que faltava. Mas era engraçado eles irem buscar o Hulk e terem que encaixar 3 pilotos em 2 lugares. Isso era falar com a Monisha. Como onde se calhar podia regressar à Fórmula 1. Conseguiu meter. Já nem lembro quem é que era na altura. Era o Nas, o Ericsson e o Van der Garde. Exatamente, o Guido Van der Garde. O Guido Van der Garde, é verdade. O Van der Garde agora que até ganha corridas com 3 pilotos no mesmo carro, mas na resistência. Adiante. Já é outra coisa. Então vamos à Renault? Vamos à Renault e a grande corrida de Daniel Ricciardo. Que fez uma paragem. Fez apenas Curiosamente uma paragem. fez a tática Pirelli e acho que só funcionou nele. Sim, Ou funcionou mais alguém. Eu, se não estou em erro, eu penso que ele foi o piloto que conseguiu pôr mais voltas num jogo de duros. É provável que sim. Não, houve 3 pilotos que conseguiram mais ou menos fazer a tática de uma paragem. Foi o Ricciardo, o Pérez e o Hamilton. Sim. Mas o Ricciardo começou de macios. E depois foi para duros. Porque ele foi à Q3. Porque ele foi à Q3, sim. E não utilizou representação de travagem automática. Pois não, por isso é que ele aparece classificado. Mas depois, ou seja, a Renault teve a fazer esta suposta batota durante tanto tempo e afinal aquilo não serve para nada. Eu comentei aqui a semana passada que aquilo para batota era uma batota muito fraquinha face aos resultados que eles estavam a ter. Por isso. Mais valia não fazer nada. Levantar o frisson, não é? Exato, olha, estou aqui a olhar. Portanto, temos o Hulkenberg que fez 27 voltas num jogo de duros e o Daniel Ricciardo fez um pouco menos, fez 25 voltas. E o Pérez? E o Pérez, está-me a pôr a fazer contas de cabeça a esta hora. Lamento. Faz 55 menos 24. X. 31. Estava a achar muitas, mas a acreditar neste gráfico é isso. Ok. Próximo. E o Hamilton, já que estamos? E o Hamilton, já que aqui estamos, ele parou à mesma volta do Pérez. Ok. Pronto, então o Pérez e o Hamilton na mesma tática. Na mesma tática, tal e qual. Ok. Sim, e tanto um como o outro depois na fase final já que estavam a perder um bocadinho de rendimento, tanto que, e já dando, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, estou aqui entretido a olhar para o gráfico, vai falar. Avançando então para o Pérez, que saiu do pit lane para os pontos, apesar do torpedo. Apesar do torpedo, que eu nem tinha reparado na transmissão, só me apercebi disso. Só me apercebi depois da corrida ter acabado. Eu também, porque me mandaste uma mensagem que tinha-me passado completamente ao lado. Sim, o Kvyat, eu acho que o problema mais grave deste incidente não é a tentativa de ultrapassagem. Isso eu ainda posso desculpar, apesar de me parecer que só na parte, o Gasly também fez 34 voltas com os duros e depois parou a uma volta do fim para colocar macios. Sim, o Gasly arrebentou com os pneus por completo. Sim, eles estavam completamente nas lonas. Ele estava nos pontos e teve que parar. Provavelmente a equipa sabia que estaria na iminência de não acabar a corrida. É a única explicação que eu vejo para isso, para parar a uma volta do fim. Sim, porque ele depois caiu para fora dos pontos, foi ultrapassado por uma série de gente mesmo ali a acabar. Mas fica também já assim o remate para o Gasly feito. Voltando aqui à questão do Kvyat e do Pérez, parece-me que se não está ali o carro do Pérez, com o Kvyat ultrapassa uma barreira. Que foi o que aconteceu já aqui há umas semanas com o Kimi Räikkönen, também que estava se me recordar em Singapura. Singapura, precisamente. E aconteceu no Grande Prémio do México também com o Nico Hülkenberg. Sim, mas se bem que no Nico Hülkenberg ele tocou-lhe na roda traseira. Sim, o Hülkenberg é um bocado diferente. Assim. Este foi muito semelhante ao de Singapura. Sim, e se eu ainda vou aqui aceitar a tentativa de ultrapassagem, o que já me parece um bocado excessivo é ele ter aproveitado a bandeira amarela para se aproximar do carro da frente. Sim, mas acho que já é já por aí já estava a pedir a penalização. Já é sem lançar o torpedo, estava-se a pôr a jeito. Eu nem sei como é que ele estará em termos de pontos na licença atualmente. Acho que lhe faltam apenas 2. Pois, eu tinha a ideia que estava muito próximo do limite. Sim, está a chegar lá. Por fim, apenas os pilotos da McLaren. Sim, boas corridas da McLaren. A McLaren com o Lando Norris, que teve uma luta muito interessante com o Daniel Ricciardo. Andaram ali muito próximos a corrida toda.
Tivemos uma boa luta em pista ainda nas primeiras voltas. Desta vez é o homem da Renault que leva a melhor. Norris que fez uma tática de 2 paragens, mas aqui mostrou-se mais vantajoso para o McLaren. Para a Renault, desculpa. E Sainz que faz uma tática de uma paragem também, ele que parte de macios e troca logo à volta 18 para duros, faz um stint muito longo e acaba logo atrás de Lando Norris. O Sainz foi prejudicado também por aquele toque no início. Sim, com o Alexander Albon. Parece que se não tivesse havido esse toque, o Sainz tinha ficado à frente do Ricciardo ou não? É difícil dizer, a verdade é que depois dessa recuperação, que ele perde bastante com esse toque, ele acaba logo atrás do Norris e à frente do outro Renault do Hülkenberg, por isso não é descabido dizer isso. E no que toca aos As? Tiveram lá? Não reparei. Eu reparei o Magnussen saiu na última volta. Causou a tal situação de bandeiras amarelas que impediu a ultrapassagem do Verstappen. É tudo que eu tenho a dizer sobre a AS este fim de semana. Os Williams não tiveram e por isso podemos avançar para a classificação Vamos à classificação geral primeiro? Mas primeiro a classificação geral só para fechar isto. Okay. Campeão do mundo pela 6ª vez, Lewis Hamilton. E o segundo classificado também fica já fechado com Valtteri Bottas a assegurar a dobradinha para a Mercedes. Melhor época do Bottas na Fórmula 1. Sim, é a primeira vez que ele fica em segundo lugar. Sim, e o Bottas acaba por perder o campeonato ali no verão, que ele teve um bom início de campeonato. Voltou bem agora nestas últimas corridas, mas teve ali meia dúzia de grandes prémios onde pareceu bastante mais apagado e onde o Hamilton ganhou um avanço decisivo. Sim, e eu acho que ali o ponto de viragem foi na Alemanha em que o Bottas comete um erro e acaba no sim, muro. Sim. Na classificação geral, interessante ainda perceber quem ficará em terceiro lugar. Neste momento Charles Leclerc leva vantagem sobre o Max Verstappen. Tem 249 contra 235 e o Sebastian Vettel acabou por ficar um pouco para trás com a desistência este fim de semana. Sim. Está agora a 19 pontos do Charles Leclerc e a 15 do Verstappen. Para concluir a outra luta, falta ainda perceber quem é que vai ser o 6º classificado, mas em princípio será Albon, que chega a essa posição depois das corridas do fim. Deste grande prémio, duas corridas do fim. Temos Albon, Sainz e Gasly. Não me parece que o Gasly agora que o Gasly começou a conduzir, não me parece que tenha material para chegar ao 6º lugar. Sim, mas é significativo o Sainz acabar à frente do Gasly, tendo em conta que o Sainz fez meia época de Red Bull. De Red Bull, sim. E depois temos o Ricciardo, depois deste grupo, e a terminar o top 10. Sim, temos aqui uma luta pelo top 10 com o Daniel Ricciardo com 46 pontos, o Pérez em décimo com 44 e o Lando Norris já em 11º, mas ainda com um olho neste 10º lugar com 41 pontos. Nas equipas, a Mercedes já foi campeã aqui há alguns fins de semana atrás, não é? Sim, na Rússia. E temos a Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro, também nada, McLaren em quarto. Também até aqui já está tudo decidido. A Renault está em quinto e matematicamente não está resolvido. Tem 18 pontos de avanço para a Racing Point, mas a menos que haja muitas desistências à frente e e um pódio ou algo parecido para a Racing Point, dificilmente a Renault perde o quinto lugar também. Temos a luta entre o 6º e o 7º lugar, que será entre a Racing Point e a Toro Rosso, separadas por um ponto. A Racing Point que passou agora para o 6º depois de ter pontuado com Sérgio Pérez e da Toro Rosso não ter feito qualquer ponto. E depois temos a Alfa Romeo com 35, a AS com 28. Duvido com a quantidade de pontos que têm marcado nestas últimas corridas, sobretudo com a falta de andamento que têm demonstrado que façam qualquer ponto e que mudem de posição entre si. E no fim, o pontinho solitário de Kubica na Alemanha a contar para a Williams Mercedes. E agora podemos avançar. Exato, agora vamos ao que realmente para importa. Os stewards. Para a classificação dos nossos stewards. Queres começar? Posso começar eu. A bandeira vermelha vou dar ao Torpedo. Que viado. Acho que lhe dei a bandeira amarela. Eu também tenho a ideia que, pelo menos, não sei se foste tu, se fui eu, mas tenho a certeza como nós no último grande prémio tinha-lhe dado uma bandeira amarela e o amarelo passou a vermelho. Que viado fica com a bandeira vermelha, um upgrade em relação ao último grande prémio. A bandeira amarela vou deixar à Alfa,
que claramente está a pensar já em 2020. Sim, há bocado até era para comentar na classificação que é uma pena Alfa não ter aparecido à segunda metade da temporada. Ficaram em casa quase, acho que praticamente não pontuaram, fizeram muitos poucos pontos. Sim. O Giovinazzi conseguiu 2 ou 3 pontos e Kimi tem um pouco mais do que isso. Por isso fica com a bandeira amarela e eventualmente poderá ser uma equipa a ficar com a bandeira amarela até ao fim, porque já estão a pensar só em 2020. E a bandeira verde dou ao Bottas, porque acho que esteve bem no fim de semana, pole position, vitória, não conseguiu a volta mais rápida, mas porque o Leclerc também foi meter pneus novos mais para o fim. Não fim de semana que perde de vez o campeonato. Sim, mas no campeonato já está perdido há muito. Isto foi só uma confirmação daquilo que já se sabia há meses. Tal e qual, por isso é uma pequena redenção para o Valtteri Bottas. Sim. Um excelente grande prémio. Teve a oportunidade e mostrou serviço. E tu? Eu partilho da tua opinião em relação à bandeira vermelha. O Kvyat, por tudo aquilo que fomos dizendo, por ter ido buscar o estoque de torpedos que tinha à garagem e estar a gastar. Tem sido um por corrida. É o fogo de artifício que eu tinha deixado. Eu estou ansioso por Abu Dhabi, costumo acabar com o fogo de artifício. Estou para ver o que é que o torpedo traz para lá. ou como é que vai correr no Brasil com umas caipirinhas em cima. Vai ser em grande. Não, o Brasil, já agora, diga-se que é quase um grande prémio de casa para o Daniel Kvyat. Sim, porque ele faz parte do clã Piquet, não é? Exato, ele é casado ou tem uma filha em comum com a Kelly Piquet, por isso vai correr em casa. Vamos ver como é que se vamos ter direito a torpedo ou não. Se calhar podemos chamar este episódio a bandeira cor-de-rosa ou tertúlia cor-de-rosa. Não ia por aí, não ia por isso. Ninguém vê isto. Bandeira amarela dou à Ferrari, que apesar de estar a fazer uma boa fase final da temporada, passou completamente ao lado deste grande prémio dos Estados Unidos. Vettel a desistir e a estar completamente arredado da corrida, e Leclerc não desistiu, mas também nunca esteve competitivo e esteve sempre muito longe do pódio. Por isso eu espero que tenha sido uma situação pontual e que não seja mesmo de terem desligado o interruptor da batota. Daí a minha bandeira amarela para a Ferrari. Bandeira verde, também estive muito inclinado para dar ao Bottas, mas acabou por ir parar ao outro Mercedes para celebrar este sexto título da Hamilton. Por tudo o que já dissemos no início do episódio, foi um ano irrepreensível para Hamilton e é inteiramente merecido. E mais uma vez fez o que tinha a fazer este fim de semana, lutou pela vitória até à última, quando não foi possível, trouxe o campeonato para casa e mais não se lhe pode pedir. Então vamos agora à barraquinha. Vamos ver se a Pirelli não está lá na consulta e vamos nós fazer também as nossas previsões. Queres lançar as tuas cartas? Posso, até porque não estou a ver aqui a tua escrita lá nenhum. Para o Brasil, tem um pódio bastante conservador. Eu acho que Hamilton, agora já campeão e tudo, vai querer ir buscar a vitória que lhe faltou este fim de semana. O Max vai continuar ali a morder-lhe os calcanhares e para termos um pódio diversificado, Vettel vai dar um ar de sua graça para a bandeira amarela da Ferrari não passar a vermelha. Ok, eu fiz uma promessa no último episódio em que ia colocar o Albon até ao fim da barraquinha do Tarot, por isso o Albon... Sim, para o Helmut Marko não o despromover por não ter ido ao pódio. Exato. Fica em terceiro. Não, o Albon fica em segundo. Vai chover, atenção. Vai chover? Não sei, vais ver. Eu estive quase para pôr o Fisichella em primeiro. Mas... Albon em segundo. Em primeiro vou pôr o Lewis Hamilton também. E em terceiro lugar, já que se calhar é a última época dele, vais dar o pódio ao Nico. O Nico também, que é em terceiro lugar. E depois é que sou querendo por dar o pódio ao Guia. Vai chover, não vai chover. Vai chover, tá bem. O Hülkenberg vai conseguir o seu inverno pódio. no Brasil, não é? Lá perto. Não, inverno é cá, esquece. Já ninguém está a ouvir o episódio, já toda a gente se encheu. Vamos avançar e ainda estamos dentro do circo porque temos uma pequena novidade. Sim. Vamos incluir ainda dentro do circo um pequeno toque ao mundo virtual. Vamos deixar aqui alguma informação sobre a PTRL, que como dissemos na bilheteira
estivemos a comentar uma das provas. Comentar, se calhar, é um termo um bocado exagerado para aquilo que nós fazemos. Temos para lá na conversa. Falámos. O que é que nós sabemos fazer? Falamos enquanto havia uma corrida da BTRL. Apenas deixar a nota de que eles têm várias divisões, da F1 até a F4. Podem acompanhar as corridas em direto no YouTube ou em diferido no YouTube, porque depois fica lá, não é? Exato. Pronto. Se nos quiserem ouvir numa delas, podem no Grande Prémio dos Estados Unidos da divisão F1. Nós tivemos lá a dar a opinião sobre algumas coisas de 2021. E queríamos deixar só uma pequena nota da classificação geral da divisão da F1. Queres dizer tu, Diogo, já que tens o computador mais perto de ti e eu não consigo ver? Sim, vale a pena ler esta classificação geral, quanto mais não seja porque temos um Dá para sonhar. Dá para sonhar. Isto é interessante porque os carros são os carros todos iguais, mas pintados são os carros do Mundial de Fórmula 1, mas o andamento é nivelado entre todos. E é desta maneira que temos um Williams em primeiro lugar, sim, do Maladictis. O Maladictis está em primeiro na classificação geral, seguido do Chris Rock no Racing Point. E, como tudo claro, na vida está ali o Mercedes. Tinha que haver um Mercedes no pódio do Marco Popa. Popa ou Popa? Corrijam-nos, depois se estiverem a ouvir, corrijam-nos, faz favor. A classificação geral por equipas, porque eles depois também têm equipas, temos a Force India. Sim, é Force India. A Racing Point Force India. É Jordan. Lidera, seguida da Williams. Isto é bonito. É bonito. Só por isto vale a pena. Mas temos a Mercedes. Temos a Mercedes, sim. O segundo piloto da Force India. Da Racing Point. É o Fábio Roque, foi quem nos convidou a fazer os comentários. Ele até levou um capacete amarelo. Um capacete amarelo em nossa. Não digo se era homenagem, acho que não era homenagem. É o que estava lá. Era só para gozar connosco mesmo. E já agora agradecer mais uma vez à malta da PTRL pelo convite. E lamento se baixarmos o nível, que bastante provável aconteceu. E deixar a sugestão aqui a toda a gente que gosta de esportes, que vale a pena acompanhar esta liga, que tal como o Bandeira Amarela começou este ano e tem tido um crescimento muito, muito interessante a acompanhar. Sim, sem dúvida. Fora do circo, temos notícias apenas na IndyCar, não é? Sim, para fechar apenas, já que fomos ao outro lado da poça, ficamos por lá também. Mas curiosamente, sobre a McLaren. Claro, porque a McLaren gosta de nos dar assunto. A McLaren confirmou a sua dupla de pilotos, que é o James Hinchcliffe, não é? Que eles já tinham confirmado. Ou deixaram-no de fora. Mas não estava confirmado? Estava confirmado e ele terminou a relação comercial que tinha com a Honda Canadá, porque a McLaren vai correr com o motor Chevrolet e como depois disso tudo ficou de fora. Ok, deixa eu ver se eu percebi. Eles confirmaram o James Hinchcliffe e ele rompeu com o seu patrocinador de longa data. Sim. Porque ia correr de Chevrolet. Sim. Porque a McLaren não pode correr de Honda. Porquê? Porque tem um GP2 engine. E depois chega ao fim, eles ficam com o Patricio Ward e o como é que ele se chama? Askew. E o Askew, que são praticamente dois rookies de indicar. Tal como a McLaren, tem tudo para correr bem. Isto, de facto, vou ficar atento a esta temporada da McLaren. Já tínhamos saudades destas manobras de gestão da McLaren. Agora que tem o André Seidel a pôr um bocado de ordem na casa na Fórmula 1, foram para o outro lado do Atlântico armar confusão. Bem. E eu sei que eles tiveram um problema na conversão de polegadas para centímetros, não foi? Na altura da Indy 500. Será que eles vão pagar em dólares ou em libras? Bitcoins. Ou será que disseram que iam pagar um certo valor e agora vão ter que pagar mais porque se vão enganar na conversão? São meninos para isso, mas estamos cá para ver as cenas do próximo capítulo. Então pronto, vamos aguardar. Ainda temos mais uma notícia de Temos indicar, ainda, não é? desta vez relacionada com a Penske, ou melhor, mais exatamente com Roger Penske. Uma subsidiária da... Sim, tem várias empresas do Roger Penske que comprou a IndyCar, precisamente. Mas eles não têm lá uma equipa? Eles têm uma das mais antigas equipas e uma das principais equipas do pelotão. E podem comprar então... Sim, isto no fundo era mais ou menos o mesmo que a McLaren, já que estamos a falar deles chegar aí e comprar a Fórmula 1. Ok, eu não percebo, vou ser sincero. Não percebo, também não sou grande conhecedor dos bastidores da IndyCar. Fui lendo algumas coisas e a maior parte dos comentários é positivo.
Eu acho que se fosse uma equipa que estivesse a indicar, se calhar preocupava um bocado. Se calhar, mas eu acho que isto tem a ver também com a cultura dos americanos, que é uma cultura muito voltada para o espetáculo e para os negócios. O Roger Penske, para além de gerir e bem a sua equipa há muitos anos, é também um empresário muito bem sucedido. E se ele vai investir num negócio, não é para o matar. Sim. Eu acredito que ele... eu não li esses comentários, mas eu acredito que seja nesse sentido, de ser alguém ligado a IndyCar, com muita história, alguém reconhecidamente competente que fique com isso. É a única razão que eu vejo para estarem tão satisfeitos, mas olha, já agora pode-se dizer também que uma antiga equipa de Fórmula 1 comprou a IndyCar. Uma antiga equipa de Fórmula 1? Sim, eu penso que nos anos 70 chegou a competir na Fórmula 1 durante 4 ou 5... 2, 3? Foi 3 ou 4 anos, acho que foi entre 74 e 77 até depois venderem a operação AGS ou ATS, foi uma delas duas, são nomes muito parecidos. Já agora, como curiosidade, durante essa passagem pela Fórmula 1, a Penske ganhou um grande prémio, que continua até hoje a ser o último grande prémio ganho por uma equipa norte-americana na Fórmula 1. Pois, agora que tu dizes isso, até fui eu que escrevi esse artigo no site da última equipa americana. É verdade, e agora nem me estava a lembrar. Tinha escrito isso. Agora não me lembrava do artigo também. Sim, mas temos o artigo no site. Vale a pena ir ao site e ler o que está lá escrito. Já que nós não o fazemos. As boas notícias, pelo menos para mim, é que surgiu imediatamente o rumor de que a Fórmula 1 pode voltar a Indianápolis. Para mim é uma boa notícia, pelo menos eu gosto de ver os carros ali naquele no banking, acho que é engraçado. Depois da maneira como correu em 2005 com a Michelin, tu queres pôr lá os Pirelli? É um bom ponto de vista. É um bom ponto de vista. Em abono, na verdade, diga-se que o problema nessa altura também foi causado por os carros não poderem trocar de pneus, coisa que agora podem. Mas repara numa coisa, os pneus, se forem para Indianápolis já será com as jantes de 18. Sim. Então já não vai ter tanta deflexão na parede do pneu. Verdade. Estás a ver? Está tudo pensado. Estás a ver? Mas eu não acredito que voltem a Indianápolis, porque o Circuit of America está bem estabelecido. Mas o Roger Penske também comprou ao Oval de Indianápolis. O Oval de Indianápolis. Eu gostava de ver, não sei. Não sei, não era grande fã da pista, mas tinha essa particularidade interessante, como disseste, do banking, mas... Sim, depois era assim um bocado tosca. Mas também sou sincero, entre isso e um parque de estacionamento na Flórida, prefiro Indianápolis. Sim, se é para ter 2 corridas nos Estados Unidos e só não à procura de parques de estacionamento... Já agora, já que estamos a falar disto e agora voltando, dando um pulinho ao circo novamente, já que misturamos os assuntos, e para fechar o episódio que já vai longo mais uma vez, o dono do Circuit of Americas veio criticar a Liberty por não ter sido consultado quanto a um eventual segundo grande prémio nos Estados Unidos, e vindo a criticar Miami porque inicialmente, quando estava previsto o grande prémio em Miami, ou a primeira tentativa, foi para aproveitar o postal, para aproveitar o cenário de fundo, daí o interesse em correr na cidade, com aquela paisagem em fundo. Com essa possibilidade gorada, ele veio dizer, e a meu ver bem, que para ir correr num parque de estacionamento não faz sentido, que o podem fazer em qualquer lado e que há outros sítios muito melhores onde o fazerem. Se calhar até vou ouvir o episódio da semana passada também, mas só para dizer que concordo em absoluto com o senhor. Sim, eu também acho que sim. Podem fazer no Jumbo de Alfragide, por exemplo. Por exemplo. E com esta informação dramática fechamos este episódio e voltamos depois do Grande Prémio do Brasil. Se calhar em dose dupla. Se calhar pelo meio ainda lançámos o especial sobre as novas regras. Mas estejam atentos aos sítios do costume, ao iTunes, ao Spotify, aos vossos leitores de podcast favoritos e ao YouTube. Não é que vão ver grande coisa, mas podem ouvir. É verdade, nós temos às vezes até me esqueço, mas a gente vai fazer. Não tem lá imagens. Não vão ver nada que não vejam no rádio do carro. Mas podem ouvir por lá se preferirem. E penso que é tudo por esta semana. É só. Obrigado. Até à próxima.